Bom dia. Hoje o nosso tema é a autocura, né? Um assunto que eu já falei algumas vezes e eu vou falar mais um pouquinho hoje. A autocura, ela é, na verdade, um realinhamento, né? Uma reorganização, uma reharmonização, porque a doença, ela é o desequilíbrio. Então, para a gente atingir a cura, né, o estado saudável, a gente acaba tendo que realinhar e voltar para essa harmonia de antes, né? E como que a gente pode conseguir isso, né? A meditação é um dos caminhos, né? Que a gente pode, talvez o primeiro passo para a gente conseguir isso, porque não existe como a gente entrar nesse processo sem se conhecer, né? A primeira coisa que a gente precisa é se conhecer, saber o que pode ter causado, né, esse desequilíbrio, o que está fora dos padrões, do que está incomodando, né, para a gente poder conseguir aí voltar, né, e realinhar essas coisas. Existe um livro que fala um pouquinho disso, que é o livro da Louise Hay, é um deles. Ela é uma autora muito conhecida nessa área, foi uma das que eu tive acesso, né, inicialmente, foi o que me iniciou aí nesse caminho. Gosto muito dos livros dela, me ajudaram bastante. E ela fala um pouco sobre esses desequilíbrios, né? Fala sobre a doença começar primeiro na mente, né? A gente começa pensando pensamentos ditos negativos, e aí você vai criando um padrão. E esse padrão de pensamento, ele é como se trouxesse essa doença para que você olhe para isso, né? Para que você enxergue isso e corrija. Mas nem sempre a gente consegue visualizar isso, né? E às vezes a doença vem e se instala. E aí, à medida que a gente vai convivendo com essa doença, muitas vezes cada dia vai ficando mais difícil da gente sair dela, né? Então, ela traz, um dos livros dela traz como se fosse um dicionário de doenças, né? Para cada doença ela coloca a explicação, né? O padrão de pensamento que pode ter trazido a doença e explica como você pode, de repente, reverter essa situação. Aí ela fala também que às vezes não é só questão de pensamento positivo, né? Que a gente precisa de agir também, de investigar nossas crenças, né? Que podem ter trazido esse padrão, transmutar as crenças, fazer terapia ou desbloqueios, ou apenas entender que existem, né? Essas crenças, que a gente já consegue ultrapassá-las. É uma possibilidade, né? De autorregulação pra gente fazer sozinho, mas a gente pode fazer também através das terapias, né? Como eu falei, tem a ampliação, né, de consciência, que ajuda muito na direção da cura, que pode ser conseguida pelas barras de Axis. Tem o Reiki, né, que você reenergiza, né, através da energia Reiki, que é a energia universal de cura e saúde, que também te leva em direção à cura. Existe o Theta Healing, que pode ajudar, né, porque ele te ajuda a transmutar essas crenças, a vê-las de maneira diferente, a ressignificar. Então, isso também ajuda. Existem várias outras terapias que eu também não tenho acesso ainda, né, que eu não tive, mas que podem ajudar nesse caminho. Mas é muito individual, cada pessoa reage de uma forma, cada pessoa se dá bem com uma terapia diferente, né? Então, é meio que na tentativa e erro e descobertas mesmo, e aí, através da própria busca, né, por um tratamento que tem a ver com a gente, né, que ajude de verdade, a gente também vai se conhecendo, vai entendendo o que tem que se encaixa melhor dentro da nossa rotina, nas nossas necessidades. E até lá no canal eu coloquei um pouco do conteúdo, falando um pouquinho da vida dela, da Louise, coloquei um áudio também sobre... Um áudio que é traduzido, né, óbvio, que ela conta um pouco sobre como resolver nossos problemas, né, através dos pensamentos. E aí logo abaixo eu falo um pouquinho do Axis, né, que uma das ferramentas é o poder das perguntas, estar na pergunta. Que eles preconizam muito a questão a pergunta te empodera, né, ela te leva para uma solução, ela te coloca em ação. Enquanto muitas vezes você pensar na resposta, ela te paralisa, né. Então a pergunta, sempre que você tiver uma questão, é sempre a pergunta, né, o que eu posso fazer para melhorar, como pode melhorar. Sempre se colocar na pergunta, porque é a pergunta que vai trazer a resposta, e aí, a partir dessa resposta, vai surgir outra pergunta, e assim vai.
por exemplo, tem até umas questões lá, né, que vão ajudar vocês, falando um pouco desse caminhar, né, do poder das perguntas. Mas, por exemplo, ó, se você se perguntasse hoje o que poderia... não, se você se perguntasse assim, e se sua vida pudesse ser mais leve? Como a sua vida poderia ser mais leve? Como esse momento que eu estou vivendo agora pode se tornar um recomeço, algo diferente, né? Tudo isso para te levar para o mais, né? Para te levar para soluções. E ajuda bastante. Às vezes a gente está em determinadas situações que a gente não, mesmo com as ferramentas na mão, a gente não utiliza. Mas é muito transformador e enriquecedor, né? Você ter essas ferramentas. Porque à medida que você vai entrando nisso, né? Se perguntando, você começa a entrar no mundo de possibilidades, de desbloqueios, de caminhos, né? Para sair da situação que você considera que não está agradável, né? Então, às vezes, se for alguma coisa relacionada a sentimento, por exemplo, você pode se perguntar a quem pertence isso, né? Porque muitas vezes a gente se identifica com alguém, com alguma pessoa que a gente viu, às vezes nem é tão próximo, mas que a gente viu passando por uma situação ruim, né? Digamos assim, que a gente considerou ruim, e aí a gente, por compaixão, toma começa a viver aquilo. E à medida que você vai se perguntando isso várias vezes ao dia, se perguntando, a quem pertence isso? A quem pertence isso? Parece que esse sentimento vai sendo liberado. Tipo assim, eu não preciso mais disso, né? Já entendi o que eu preciso entender, o ensinamento já aconteceu. É muito legal. E aí, depois que você vai se repetindo e encontrando ou não, né? A quem pertence, você simplesmente devolve. Eu devolvo ao remetente com partículas de consciência e amor. Porque isso foi até me ensinado por uma amiga minha que é psicóloga, te libera, né? Tipo assim, não, isso não é meu. E mesmo que eu esteja sentindo isso, né, junto com essa pessoa, eu não preciso mais disso, né? Eu não preciso mais segurar isso dentro de mim. Posso soltar, né? E viver o que tem para viver a partir disso. E além dessas questões, né, eu coloquei lá algumas afirmações para vocês terem já algumas opções de afirmação. Eu sempre coloco uma afirmação para cada tema, né? Já falei sobre isso. E aí eu coloquei mais algumas que podem ajudar aí. E aí, a partir do momento que vocês lerem e tal, se identificarem mais com algumas, anota no caderno, né? Para vocês terem acesso mais vezes ao dia, com mais facilidade. E repita até internalizar essa sensação, né? Essa questão que você precisa trabalhar. Aí tem também um exercício do espelho, né? Que a Luiz também é uma das que fala muito sobre esse exercício e é uma experiência, digamos, pelo menos enriquecedora, né? Você olhar nos seus próprios olhos e falar coisas enriquecedoras e qualidades para você mesmo, né? Coisas que a gente não costuma fazer. Normalmente a gente só se autocritica. Então é bem interessante também. Fala um pouquinho sobre as escalas de níveis neurológicos, né? Que é uma escala de aprendizado, de desenvolvimento, para você entender o que cada nível desse influencia, né, na nossa vida, na questão do nível do ambiente, por exemplo, diz respeito ao como a gente pode perceber um lugar, como esse lugar nos influencia, como a gente influencia o local também, né? Começar a entender isso também nos traz muita informação. Tipo assim, às vezes só de eu chegar num lugar, eu recebo uma energia diferente, muitas vezes pode ser boa ou não. Então, assim, quando não é boa, às vezes a gente pode evitar o local, por exemplo. Em relação ao comportamento, são as ações, né? As ações, reações que a gente tem quando a gente está em determinado ambiente, né? E isso também é interessante, tipo assim, como eu devo agir aqui? Quando eu chego aqui, como que eu ajo? Por que eu ajo desse jeito, né? O que eu devo fazer? Essas perguntas também te levam pro mais, né? Porque, tipo assim, se você não está se comportando da maneira que você gostaria, você se pergunta como você pode fazer, né? O que eu devo melhorar, como eu devo me comportar para mudar essa questão. Agora, para cada nível, isso vai aumentando a dificuldade, né? Por exemplo, as capacidades e habilidades já tem a ver com competência, né? A aplicabilidade dos nossos próprios conhecimentos, tipo, as estratégias mentais, o que a gente... em relação aos novos comportamentos e tudo, né? Então, o que eu devo ter? O que eu preciso fazer para alcançar essas habilidades? Tudo isso a gente se pergunta para mudar de nível, né? Para melhorar, para alcançar novos modelos de pensamento. Tem também as crenças, né? As crenças, como eu falei, já vai ficando mais profundo a questão, e aí as crenças já estão num nível mais subconsciente, então tem que fazer uma investigação mais profunda e um trabalho também mais profundo, que às vezes demora um pouco mais, ou não, depende também da percepção, do entendimento, né, daquela pessoa, do nível de consciência dela naquele momento. Mas as crenças têm a ver com
com as verdades, né, que a gente acredita, né? E os valores têm a ver com os princípios, né? Então, o que está por trás disso tudo, né? O que me faz agir assim, no que realmente eu acredito. É bom entender isso para saber, né, o que realmente me ajuda e o que realmente me atrapalha de ter essa percepção e de estar enxergando as coisas dessa forma. A identidade é o senso de si mesmo, né, digamos, tem a ver com a essência e tudo mais. E aí, nesse nível, a gente pode se perguntar, de repente, o que ou quem, né, eu preciso ser para atingir os meus objetivos, que direção eu preciso tomar para atingir os meus objetivos. Então, é mais ou menos nessa linha aí de pensamento. Então, muitas vezes tem a ver com o que a gente acredita que a gente é. Então, tá bem arraigado. Tipo, se você passou, vamos supor, uns 30 anos da sua vida acreditando que você era dessa forma. Então, pra você mudar, às vezes é difícil, né? Porque às vezes você começa a mudar e você não se identifica com aquela nova pessoa. E às vezes você acha que não tem nada a ver com você. E às vezes você quer voltar, né? Retroceder e começar a agir daquela maneira antiga novamente, porque aquilo pertence, né, a você já, como se você tivesse medo de soltar. E a espiritualidade, que é o último, né, que é basicamente em relação ao legado, né, aquilo que a gente entende como propósito, o que a gente quer deixar pro mundo, né. As perguntas o que eu posso encontrar de propósito naquilo que eu já faço, por exemplo, ou como eu posso encontrar o meu propósito, o que eu nasci para ser, né. Então, a gente já tem várias questões, né, pré-programadas que vêm da infância, muitas vezes, que eu falei menor na questão das crenças, que vem da sociedade, que vem do que a gente aprendeu na escola, na igreja, na sociedade, no bairro. Então, tudo isso a gente precisa reavaliar para ver se faz sentido com a nova pessoa que a gente quer ser, né? E aí, a partir disso, construir essa pessoa, né? Construir esse novo ser. Basicamente era isso, né, que eu queria falar nesse tema. Existem muitas questões a serem faladas, a serem discutidas. São pontos que trazem bastante discussão, né, e reflexão. Mas basicamente é isso. Tem bastante coisa para ler. Tem um livro também que chama Biologia da Crença, que traz muita informação sobre isso também, quem quiser ter acesso. O próprio livro da Luísa, que agora eu não me lembro o nome. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tem a questão dos chakras, né, também, que eu coloquei, acho que um pouco de informação lá, para vocês terem acesso. O livro, deixa eu ver qual é esse eu tenho aqui. Eu curo seu corpo. A causa... Deixa eu ver, não, acho que não é isso, não. É um dos livros dela, né? Todos falam sobre isso, então eu vou deixar o PDF lá para quem tiver interesse em ler também. Eu recomendo comprar, né, o livro, porque é interessante a gente honrar, né, os autores e retribuir, né, todo esse conhecimento que eles nos passam através dos livros. Então, eu vou tentar deixar lá o PDF, mas tem também esse outro que eu falei, da Biologia da Crença. Eu vou colocar depois as afirmações para cada chakra também, para ajudar a realinhar, né? Você entender o que cada um representa também te ajuda a ver qual deles está mais desalinhado e tentar realinhá-lo. Seja com terapia, né? No caso o Reiki, por exemplo, um realinhamento dos chakras, e a própria meditação, né? Também existem meditações para realinhamento dos chakras, e também a questão das afirmações, né, de você se empoderar para resolver aquela situação, tá bom? Era isso, basicamente. Tenham todos um bom dia.